Vai começar agora com emoção, o programa que toca o coração. Palavra da verdade nessa estação. A partir de agora, na Cultural FM, programa Palavra da Verdade. Direção Elierquim e Roberto Galvão. Essa é mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. No ar, programa Palavra da Verdade. Mesmo quando a estrada parecer deserta, a fé nos guia e a porta está aberta. Na palavra, força pra continuar. Alô, meu amado, minha amada, para que são os reformados, graça e a paz, aos pentecostais, a paz do Senhor, e nossos irmãos católicos, paz e bem. Já estamos aqui para iniciar mais um programa Palavra da Verdade. Já estamos aqui no estúdio da 96.3 com nossos irmãos, nossos colaboradores, pastor Claudomir Araújo, Roberto Barbosa e Elierquim Dias. Pastor Claudomir, com as suas saudações para os nossos ouvintes. Nós queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, dizendo a nossa alegria de mais uma vez estarmos aqui para tratarmos de mais um tema bíblico para a nossa reflexão. Que Deus nos guie e nos ilumine durante todo esse processo do programa. Que Deus abençoe. Roberto Barbosa. Amém, glória a Deus. Recebam nesta noite uma bênção especial da parte do Senhor, em nome de Jesus. Elierquim. Boa noite, graça e a paz. E o programa de hoje vai falar de um tema que vai abençoar a tua vida. Amém. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, mais uma oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, reunidos e unidos, Pai, em torno da tua obra, podendo assim, ó Deus, sermos instrumentos em tuas mãos, para que através de nossas vidas, nossos lábios, possamos, ó Deus, comunicar a tua palavra santa, que liberta, que transforma, que salva, ó Deus, que traz de fato luz às nossas vidas. Que aqueles que estão ao alcance, ó Deus, da nossa voz, nesta noite possam ser abençoados por nossa instrumentalidade e pelo teu Santo Espírito, ó Deus, que está certamente à disposição de cada um daquele que te busca, porque a tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Portanto, esse é o desejo de cada um de nós aqui reunidos, que possamos cumprir, Senhor amado, esse ide através da proclamação da tua palavra. Permanece conosco, abençoando-nos e iluminando-nos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor. Amém. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A leitura que vamos fazer nesse momento aqui, proposto pelo programa, ela está escrita no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, os versos de 19 a 31, diz assim a palavra inerrante do Senhor. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. No Hades ergueu os olhos e, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que lhe molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: filho,
lembra-te que recebeste os teus bens da tua vida, e Lázaro somente males, e agora este consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mande a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que dê testemunho, a fim de que não venha também para esse lugar de tormento. Disse Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e os profetas, também tampouco acreditariam, ainda que algum dos mortos os ressuscitasse. Que o Senhor aplique essa leitura em nossos corações. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará para o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se ao juízo? Não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá guardar para o último dia a condenação do juízo final. De que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz? De que adianta a alta posição do homem, se o seu pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus? De que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece, e ainda no inferno podes lançar? Procure enquanto é tempo aceitar a paz, se morrer perdido não terás jamais a oportunidade para se salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo e sempre obedecer. A Bíblia afirma que há 2 caminhos eternos, um leva ao céu e o outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir esse duro recado, continuarás na vida de pecado e a salvação não te interessa? Desculpe, eu não tenho nada contra o teu viver, estou cumprindo ordens, esse é o meu dever, a pura verdade a todos falar. Desculpe, eu não tenho nada contra o teu viver, estou cumprindo ordens, esse é o meu dever,
verdade a todos falar. Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. PE Farma, em parceria com os laboratórios, tem o menor preço em medicamentos. Visite e comprove. A PE Farma, junto com a CIMED, vem apresentar toda a linha de Lavitan com desconto especial. Agora lembre-se, Lavitan não é remédio. Lavitan é suplemento alimentar que seu corpo necessita. PE Farma, na Avenida Santo Antônio, em frente ao Banco do Brasil. Peça agora seu medicamento pelo zap 98950-2400. Ei, você aí. Ei, você aí. Ei, psiu. É você mesmo. Quer comprar instrumentos musicais barato de verdade? Então vá à Só-Som Eletros. Violão, pandeiros, flautas e outros, tudo direto da fábrica. Só-Som Eletros também tem as melhores ofertas em caixas amplificadas. Microfones, Só-Som Eletros. Tudo de música, tá na Só-Som Eletros. Fica na travessa da Câmara Municipal de Limoeiro. Só-Som Eletros, tudo de música para você. Casa dos Colchões é a melhor opção. A Casa dos Colchões faz uma grande parceria com as maiores fábricas de colchões, por isso tem o menor preço. Você compra seu colchão pelo preço de à vista e paga em 10 vezes no cartão. Casa dos Colchões vende conforto e garante qualidade para você. Tudo que você precisa com variedade. E aí, quer mudar de vida? Garanta já seus prêmios com a Shinerai. Compra tua moto, entra no site da promoção e participe agora mesmo. São milhões em prêmios e sua chance pode estar aqui, agora. Promoção Shinerai, entrega tudo com o Natanzinho. Bora! Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. Estamos voltando com o programa Palavra da Verdade. Hoje o nosso tema é: para onde vamos após a morte? É um tema assim muito difícil, né? Até aceitável, porque as pessoas, quando se fala em morte, até aqueles que se diz salvo, quando se fala em morte, fica logo, né? Bate assim, isola, né? Ninguém quer falar da morte. Mas uma lei natural diz que o homem nasce, cresce, reproduz e morre. Prepara-se para nascer, prepara-se para viver, prepara-se para reproduzir, mas na hora da morte não há muito interesse de se preparar para a morte, né? E esse assunto é muito... tem várias vertentes, né? Tem a vertente daquele que diz que a gente morre, mas depois volta, né? Volta com outro corpo, com sei lá, né? Eu não sei bem esse centro de reencarnação, volta para... Outros dizem que quando morre se vai para um purgatório, para que purgue a sua alma, tarará, e depois passe para um outro plano. Aqueles que dizem também que há um sono, né? Há uma corrente que diz que o sono, mas eu fico com Jesus. Ele diz que disse aquele homem lá na cruz, hoje mesmo, ele disse: Senhor, leva para, né? Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lá em Hebreus também diz que é ordenado ao homem morrer uma só vez e depois da morte segue-se o juízo. Então há várias correntes aí, né? E nós podemos até dizer que houve pessoas, né, que não provaram a morte, como Enoque e Elias não provaram da morte. E há outros que provaram a morte duplamente. O caso de quem? De Lázaro, né, que eu li aqui agora, mas não é esse Lázaro, não é o Lázaro que era amigo de Jesus. Era o cargo mais importante da igreja, era ser amigo, né? Até hoje ainda é. Quem é amigo de Jesus. Então, estamos aqui abertos agora para ver as opiniões aqui do nosso pastor Claudomir, Roberto e Aliequim. Pastor Claudomir, qual a sua opinião, qual a vertente que o senhor vai percorrer hoje?
Na realidade, Galvão, o único instrumento que nós temos para nos pronunciarmos a respeito dessa questão é justamente a revelação de Deus, sua revelação especial, através da sua palavra, onde nós temos várias afirmações, né? Desde lá do Gênesis, quando houve o pecado original, Deus disse até que o homem volte ao pó, porque do pó ele foi tomado. Ou seja, a sua existência biológica, física, ela vai ser, o seu corpo físico ele vai ser decomposto, né? E você citou o texto lá de Hebreus que diz que o pó volta para o pó de onde foi tomado e o Espírito volta para Deus que o deu até o dia, né, de juízo. Ou seja, nós somos uma triunidade, como nós temos conhecimento através da revelação bíblica, nós somos corpo, alma e espírito. Tricotomia, né? A tricotomia, né? No caso, por ocasião da morte, há uma separação, uma ruptura, o espírito e a alma abandonam o corpo se torna inerte, desfalece, é agora decomposto. E é interessante nós refletirmos que quando nós somos decompostos a partir da morte, nós deixamos de existir do plano físico do ponto de vista da matéria organizada, né? Porque nós temos todos os elementos que tem na superfície, tem no nosso corpo. E quando você é decomposto, essa matéria é totalmente desorganizada. Toda essa substância elas vão ser reintegradas à natureza. Mas a Bíblia também diz que onde estão os corpos, aí se ajuntarão os cadáveres, onde estão os cadáveres ou os corpos, ali se ajuntarão as águias, fazendo uma referência à ressurreição. Naquele grandioso dia, quando a humanidade vai provar justamente, né, aqueles que já partiram para a eternidade. Paulo fala isso aos Tessalonicenses, dizendo que não queria que eles fossem ignorantes acerca dos que já morreram, porque como Jesus ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos. Então, pastor, o senhor está crendo na ressurreição, né? Ressurreição, justamente. O indivíduo volta a viver com um novo corpo, né? E passa a viver com Cristo eternamente, no reino eterno de Deus. Pastor, nós aqui, que estamos aqui no estúdio da Cultural FM, a gente 5 aqui, né? A gente pode não provar da morte? Rapaz, isso é uma questão relativa ao seu relacionamento com Deus. Deus é soberano em todos os aspectos. Nós não podemos entrar nesse mérito, né? Alguns personagens, como você citou, o caso de Elias e de Enoque, eles foram trasladados. Alguém disse que, eu já vi alguém dizer que Moisés também, mas Moisés ele morreu. O texto lá afirma categoricamente que ele morreu. O próprio Deus diz que olha, Josué, o meu servo Moisés está morto. Eu gostaria que Galvão repetisse a pergunta. A pergunta era a seguinte: se nós temos condições, ou a gente pode se igualar a esses dois homens, né, que não provando a morte. A Bíblia fala disso, hein? Eu quero dizer, com margem de erro zero, que sim. Muito bem. Por quê? A palavra de Deus diz o seguinte: que nem todos morrerão, mas transformados seremos todos. Por quê? Nem todos vão passar pela morte, porque a qualquer momento pode haver o arrebatamento, estaremos vivos. Então o que acontece é o seguinte: você que não tem essa convicção, é preciso estar sempre ou pronto ou se preparando na questão de, se tu pecas, deixa de pecar, se tu faz coisas erradas, deixa de fazer. Mas para você ter esse encontro e sentir a presença de Deus, essa intimidade com Deus, quando você precisa, quando você quer abençoar alguém, essa intimidade com Deus faz com que você fique mais tranquilo. Roberto, quando Paulo fala de um corpo, como é? Incorruptível. Ok, porque quando os servos, os crentes, os homens de Deus, quando ele morre, ele vai ser ressuscitado com um corpo glorioso igual ao do Senhor, e ele não vai ter mais morte, não vai ter mais dor, não vai ter mais nada. Então, pois não, pastor? Não, é o último estágio da nossa salvação, é a glorificação. O corpo que Cristo recebeu, nós também receberemos. Segundo as Escrituras, nós cremos nisso. Paulo diz que aquele que espera Cristo unicamente nesta vida é a mais miserável das criaturas, porque Cristo não só veio para que nós tenhamos paz, tenhamos uma vida com Ele aqui, mas isso se projeta para a eternidade. Há uma esperança de que nós moraremos com Ele num plano eterno, num plano inefável, onde não haverá sofrimento, nem dor, nem ranger de dentes, nada disso.
Então, essa é a nossa certeza através das Escrituras e da nossa vivência com Ele, né? Do plano espiritual. Ele aqui está querendo falar, viu? Com certeza, ele está cheio E a gente podia fazer o seguinte: quando se diz assim, e para onde a gente vai depois da morte? Esse rapaz, ninguém vem aqui para dizer como foi lá, né? Só Jesus passou por isso, foi e voltou, né? Então, até agora ninguém declinou. Mas a palavra de Deus diz claramente, né? Para quem tem o conhecimento bíblico, a gente sabe para onde vai e o que vai acontecer. Ele aqui. Morte é uma palavra que as pessoas gostam de manter longe do seu vocabulário. Exatamente. Aqueles que até você que nos ouve nesse momento costuma bater na madeira sempre que se menciona a possibilidade da morte. Tem gente que não gosta nem de passar, nem de comprar terrenos em cemitério, preocupado com esses detalhes. Tem pesquisa, Galvão, que afirma, depois de falar em público ou de andar de elevador, a morte é o maior medo da humanidade. Sobre essa tensão em torno desse tema, é que nós perguntamos o que acontece depois da morte. Muita gente costuma dizer, eu não sei. Não fui lá. Eu não fui lá, como é que eu vou saber, né? Mas teve um que foi e voltou. É Jesus Cristo. Amém. Ele venceu a morte. Amém. É o único que pode declinar a respeito desse estado que nós vamos passar, né? Quando viemos para cá, já trazemos a passagem. A gente não sabe quando é, mas vai passar por ela. Só não passaremos se formos arrebatados. A qualquer momento, o Jesus pode voltar e a gente ser arrebatado, não é verdade? Inclusive, tem pessoas que fazem assim: morreu, acabou, né? Eu quero lá saber, Jesus me bota onde Ele quiser. Não é bem assim. Você precisa ter essa convicção do seguinte: por que a gente morre? Porque a gente peca. Aquele que pecar morrerá. Então você precisa pelo menos se esforçar de sair do erro, do pecado, que o pecado afasta você do Senhor Jesus. Então busca, ou pelo menos te esforça em sair, em buscar o caminho que leva para o céu, que leva para o paraíso. Porque se você morrer com Cristo, com certeza ressuscitarás com Ele. É o salário, Roberto, é o salário que ele não tem correção, né? Nem anual, nem daqui a 10 anos. O salário do pecado é a morte. Então, é um salário que não precisa corrigir ele, né? E a vida, o dom gratuito de Deus. É interessante, irmãos, nós observarmos que muitas vezes as pessoas, pela questão da incógnita a respeito da morte, as pessoas, elas, como ele aqui estava citando, elas temem a morte, né? Mas quem tem convicção da sua relação com Cristo e do sacrifício realizado por Ele na cruz do Calvário, nos proporcionando essa reconciliação com Deus, a morte para nós, ela não é o fim, ela é apenas uma ponte estabelecida deste plano para o plano eterno. E o reino de Deus, ele já é algo presente em nossas vidas nesse plano aqui. Essa é a proposta de Jesus. O reino de Deus está entre vós. Ele está entre nós, não está de maneira plena. Por que não está de maneira plena? Porque nós estamos limitados ainda, presos a essa vida terrena, não é? Mas quando nós sairmos desse tabernáculo, nós estaremos para sempre com o Senhor, dotado de novos corpos, de novos nomes e numa atitude permanente de adoração ao nosso Deus. Se nós estamos muitas vezes num culto, para nós é uma coisa agradabilíssima, imagine isso eternamente. Tem um hino do nosso cantor cristão ali, que não lembro o número agora, que diz assim: jamais se contou ao mortal metade da glória celeste, jamais se contou ao mortal. Já pensou? Nós não sabemos nem da metade. Mas e Paulo, é gracioso, maravilhoso você ver o Senhor. Paulo, ele fala a respeito desse, que ele foi até o terceiro céu e viu coisa que ninguém pode nem contar, inefável, né? Mas o próprio Paulo diz, quando a gente tem essa convicção de que vamos morrer e teremos a vida eterna, Paulo já diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Entendeu? Ali aqui? Ô pastor, tem gente querendo saber e perguntar, curiosidade: onde estão as pessoas que já se foram, que não estão mais aqui? Elas estão adormecidas? A gente vai se ver e se conhecer de novo?
A gente pode usar como base a parábola que o irmão Galvão leu ainda há pouco, né? Jesus é quem conta essa parábola. E se nós formos literalistas no ponto de vista da compreensão da parábola, nós vamos ver ali que os personagens, eles estão acordados. Tanto o rico, ele partiu daqui numa condição onde ele teve tudo que era favorável aqui, o Deus dele, o paraíso dele era aqui. Mas não é por ele ser rico que ele não pode ser salvo, né? É porque ele não colocava Deus na sua vida em primeiro lugar. Buscar primeiro o reino. É como aquele jovem que chegou para Jesus, né? Aí ele era um camarada que tinha posses e chegou para Jesus perguntando o que fazer para obter a vida eterna. Aí Jesus foi lá no âmago daquilo que estava mesmo na ferida atrapalhando, né? Disse, olha, você venda tudo quanto você tem, Deus pobre, siga-me e terá um tesouro no céu. E aquele cara ficou impactado com aquela palavra porque ele tinha muitos haveres, porque na verdade, gente, não é de maneira alguma Deus, ele quer que nós sejamos miseráveis, que não tenhamos nada, não. O ter o dinheiro, o bem material, ter uma vida boa do ponto de vista aqui da sua vida terrena, não é pecado algum. O pecado é ter o coração nessas coisas. Por isso que a Bíblia diz que o apego ao dinheiro é a raiz de toda sorte de males. É o apego. Porque muitas vezes o dinheiro é um excelente servo, mas ele é um senhor tirano. Tem quantas pessoas que a gente conhece aqui, na nossa cidade mesmo ali, que são escravos do dinheiro? Gente que não tem coragem de fazer uma refeição num restaurante que custa um valor maior porque ele é apegado ao dinheiro, acha que aquilo ali vai fazer falta para ele. E são pessoas que têm. Mas a pergunta de Elia não foi. Sim, mas eu vou responder a pergunta de Elia, né? Porque a gente partiu aqui para o seu lado. É porque. Mas aí a parábola vai dizer justamente isso: que de um lado estava o rico, que partiu numa condição sem ter comunhão com Deus, estava no Hades. Hades, aqui, do ponto de vista literário, do ponto de vista etimológico, é justamente o lugar onde estava na escuridão, né? E o outro estava no seio de Abraão, que representava, estava com Deus, em comunhão com Deus. Representa a luz, né? A luz. E o que estava lá ficou pedindo para que ele ressuscitasse e fosse lá falar para os irmãos dele. Foi até bonzinho, né? Ele disse, rapaz, então manda que ele molhe o dedo aí e bota na minha língua que eu estou ardendo em chamas. Quer dizer, mostra justamente a situação de tormento que as pessoas vão experimentar estando distante de Deus. Inclusive essa questão da expectação de juízo de fogo já se antecipa aqui também. Do jeito que nós sentimos o gozo do reino de Deus aqui, por servirmos a Ele aqui nesse plano, aqueles que não servem a Ele também sentem essa expectação de juízo. Porque o vazio existencial que você amarga, meu amado ouvinte, que não tem ainda comunhão com Cristo, é justamente a antecipação desse juízo eterno, que você pode reverter a partir do momento que você se converter a Jesus. Vamos botar a pergunta para ele aqui, né? Pronto. Ô pastor, tem alguém querendo saber de mais alguma coisa? Eu vou aproveitar o senhor aqui agora. Alguns segmentos doutrinários falam que há possibilidade de salvação após a morte? Rapaz, a Bíblia afirma categoricamente em Hebreus 9:27 que depois da morte segue-se o juízo, ou seja, não se pode fazer nada além do que o indivíduo já fez durante sua vida aqui consciente, ele vai fazer enquanto está vivo. O indivíduo viveu uma vida totalmente divorciada de uma relação com Deus. Aí ele parte para a eternidade, a gente vai fazer aqui ritos e vai fazer práticas e vai fazer orações para querer manipular esse destino eterno do indivíduo. É vão. É vão isso aí. Não tem necessidade disso, porque é uma coisa de ignorância daquele que não conhece a palavra de Deus, nem conhece o próprio Deus. Aí nós vamos para um intervalo aí, né? Vamos para um louvor. Mas na volta eu vou perguntar a um dos dois aqui, o Roberto ou o pastor, sobre Ezequiel 37, um vale de osso. Ok? Vamos ao nosso louvor. Da morte no dia final, como há de ser o dia do adeus na vida de quem não vive com Deus. Viva com Deus agora e aqui, e não tenha medo de um dia partir. Por isso eu insisto
venceu. Foi Cristo Jesus, com mãos estendidas, cheias de poder. Jesus dá vida a todo que crê. Viva com Deus, agora e aqui. E não tenha medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus. Aceite a Cristo. É viva com Deus. Viva com Deus. Viva com Deus. Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. O assunto está muito bonito, Galvão, mas eu vou fazer uma pergunta aqui ao nosso convidado. Nós temos um convidado, Augusto Nicodemos. O que acontece após a morte? A pergunta, ela traz uma objeção muito correta. Como é que nós vamos saber o que é que vem depois da morte? A nossa resposta é que existe um que foi lá e voltou. E eu creio que ele é extremamente confiável. Estou me referindo naturalmente a Jesus Cristo. A Bíblia nos relata, e com a Bíblia traz o testemunho de centenas de pessoas que estiveram com Cristo depois da sua morte. Quando ele retorna, a Bíblia nos fala a respeito do retorno de Cristo dos mortos, que é chamado esse retorno de ressurreição. E Cristo esteve com seus discípulos durante 40 dias antes de retornar aos céus, depois de ter padecido e sofrido a morte. E, com certeza, se tem alguém que morreu e voltou para contar a história, Jesus Cristo é a pessoa que se sobressai. E nas palavras de Cristo nós encontramos muitas referências ao que vem depois da morte. E, portanto, para nós é uma fonte de informação segura. Primeiro, nós temos que descobrir qual é a causa da morte. E não é fácil, aliás, não é difícil fazer isso. O próprio Jesus nos diz que a morte é o resultado do pecado. O homem foi feito para comunhão com Deus, mas ele desobedeceu a Deus, ele virou as costas para Deus, é isso que a Bíblia chama de pecado, e como resultado separou-se de Deus, que é a fonte da vida. E a morte entrou no mundo através da nossa desobediência. Pelo fato de sermos todos pecadores, todos estamos sujeitos a morrer também, e um dia a morte vai bater na nossa porta, independentemente do que nós somos, independentemente da nossa idade, ou enfim, quando a hora chegar, de fato nós iremos. Mas a morte é o resultado da entrada do pecado no mundo. Nós temos que entender isso aí. Por isso todos vão morrer, porque todos são pecadores, não tem exceção. Exatamente. Agora, a grande questão do que vem depois da morte, ela tem respostas várias dentro da nossa cultura, dentro daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós lemos. Primeiro, tem os materialistas, que naturalmente vão negar a ressurreição de Jesus, vão negar a Bíblia, e vão dizer que depois da morte acabou-se, não é? E a pergunta é como é que eles provam, não é? Como é que eles sabem? Como é que eles vão ter certeza disso? E se não for assim, já pensou a pessoa viver sua vida toda aqui acreditando que depois da morte acabou tudo, e não é verdade? Existe um pós-morte, existe uma realidade de sofrimento, de dor, aguardando para aqueles que nunca se preocuparam com Deus. É meio arriscado essa posição materialista, né? Certamente, eu acho que essa é uma das posições mais difíceis. Mais complicadas. A pessoa aposta a sua eternidade na possibilidade de que depois da morte se acaba tudo. E se não acabar? Os materialistas, então, eles vão dizer que não há vida após a morte, que tudo se reduz de fato à matéria. E esse posicionamento é um posicionamento
de uma minoria de pessoas. A grande maioria das pessoas acredita que tem alguma coisa depois da morte. Tem alguns que falam de reencarnação, ou seja, que depois da morte o espírito fica vagando pelo mundo, ou em mundos distintos, e ele recebe uma oportunidade de voltar em outra forma material, é o que chamado de reencarnação, e viver a sua vida outra vez, embora sem preservar a memória da vida anterior. Nós encontramos muita dificuldade em aprovar ou apoiar ou encontrar fundamentação para essa teoria, que na verdade ela encontra seu maior popularizador na pessoa de Kardec. Nós encontramos dificuldade em sustentar essa teoria à luz dos ensinos da palavra de Deus, da Bíblia, especialmente os ensinos de Jesus Cristo. Porque não há menção nenhuma na Bíblia a respeito dessa segunda chance. A Bíblia, quando olha para a morte, ela diz que é o ponto final da nossa existência, que depois da morte a pessoa se depara com o juízo final, o juízo eterno diante de Deus, ou para o bem ou para o mal. Não há qualquer perspectiva de um retorno a esse mundo. Porque até fica a pergunta, se nós sempre podemos reencarnar, morrer, reencarnar, morrer, reencarnar, esse é o ciclo, para que Jesus Cristo morreu? Qual foi a razão dele ter morrido na cruz? A Bíblia toda diz que ele morreu na cruz para nos salvar da morte e da condenação, para nos libertar do justo juízo que os nossos pecados merecem. O que seria desnecessário se realmente a reencarnação fosse o que vem depois da morte. Outros acham que depois da morte a alma entra num estado de sono, de insensibilidade, a pessoa não se apercebe do que é que está acontecendo e ela vai despertar só no dia do juízo final. Todavia, há na Bíblia muitas referências a situações de pessoas depois da morte que estavam conscientes e lembrando claramente da sua vida pregressa aqui. A história do rico e Lázaro, quando ambos têm consciência do que passaram aqui nesse mundo. Há uma palavra de Jesus dizendo que no reino de Deus dos céus nós nos assentaremos com Abraão, Isaque e Jacó na felicidade eterna. Como é que isso seria possível se eu não me lembrasse quem é Abraão, Isaque e Jacó? No livro de Apocalipse há uma referência à alma dos mártires que cobram de Deus justiça aqui na terra contra aqueles que os martirizaram. Então toda a evidência bíblica é que depois da morte a pessoa continua consciente, ela sobrevive em espírito, consciente e com memória das coisas que aconteceram aqui. Por isso essa teoria do sono da alma, ela não encontra fundamentação no nosso entendimento. Outros, eles acham que existe de fato vida depois da morte e que a felicidade é para todos. Isso eu acho que é a teoria mais comum, viu, Nathan? É o pessoal dizer assim, olha, todo mundo morre e vai para um lugar bom. Isso eu já vi muitas vezes, né? Exato, fulano está no lugar melhor, fulano foi para o andar de cima. Foi para o andar de cima. E você procura dar uma olhadinha na vida do cidadão, do defunto. O sujeito traiu a mulher a vida toda, foi um péssimo pai, era um sujeito violento, era desonesto, mas morreu. Aí já é canonizado, né? O pessoal já começa a dizer, mas ele era bonzinho, está numa vida melhor. Não tem defeito nenhum. Não tinha defeito nenhum. Não. Nós cremos que a posição mais correta, mais sensata, é aquela ensinada da Bíblia. A morte vem como resultado do nosso pecado. Nós morremos e nos deparamos diante de Deus. Depois da morte, segue-se o juízo. E há duas possibilidades. Primeiro, a vida eterna, a felicidade eterna. E segundo, a condenação e o sofrimento eternos. A vida eterna será dada àqueles que, aqui nesse mundo, se arrependeram dos seus pecados e receberam a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Não por causa dos seus méritos, não por causa das suas obras ou dos seus merecimentos, mas pela graça de Deus, pelo sacrifício de Cristo, que na cruz experimentou a morte no lugar deles. Estas pessoas, pela fé, recebem o perdão de Deus em Jesus Cristo, têm a vida eterna e depois da morte elas já entram num estado de felicidade, de gozo e de alegria na presença de Deus, como Jesus disse ao ladrão que morreu na mesma hora que ele morreu ao seu lado, na mesma hora, na mesma ocasião, quando Jesus disse para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Nessa palavra de Jesus você encontra tudo isso que eu falei.
Aquele ladrão, ao morrer, ele tinha se arrependido dos seus pecados, ele tinha crido em Jesus. Ao morrer, ele entraria juntamente com Jesus no paraíso, que é um nome que a Bíblia diz ou dá para o céu que nos espera depois da morte, para aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. Será que você já imaginou como será naquele dia? Quando você entrar no céu ao lado de Jesus, como será? Será que você já pensou no que ele vai te falar? Quando olhar bem dentro dos teus olhos e disser teu novo nome, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Será que você tem noção do que pra você está preparado? O que o olho não viu, ninguém jamais contou, e a mente humana não imaginou. E não há felicidade maior, nem prazer que possa assim ser comparado, como tocar no rosto de Jesus e receber aquele abraço. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Será que você já parou para pensar que está tão perto este dia? É hora de se preparar e de sua vida santificar. Jesus está voltando e a igreja vai viver o momento mais lindo da sua história, pois o céu está preparado, pronto para cantar sua vitória. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Valeu a pena esperar,
Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. PE Farma, em parceria com os laboratórios, tem o menor preço em medicamentos. Visite e comprove. A PE Farma, junto com a CIMED, vem apresentar toda a linha de Lavitan com desconto especial. Agora lembre-se, Lavitan não é remédio. Lavitan é suplemento alimentar que seu corpo necessita. PE Farma, na Avenida Santo Antônio, em frente ao Banco do Brasil. Peça agora seu medicamento pelo zap 98950-2400. Ei, você aí. Ei, você aí. Ei, psiu. É você mesmo. Quer comprar instrumentos musicais barato de verdade? Então vá a Só Som Eletros. Violão, pandeiros, flautas e outros, tudo direto da fábrica. Só Som Eletros também tem as melhores ofertas em caixas amplificadas. Microfones, Só Som Eletros. Tudo de música, tá na Só Som Eletros. Fica na travessa da Câmara Municipal de Limoeiro. Só Som Eletros, tudo de música para você. Casa dos Colchões é a melhor opção. A Casa dos Colchões faz uma grande parceria com as maiores fábricas de colchões, por isso tem o menor preço. Você compra seu colchão pelo preço de à vista e paga em 10 vezes no cartão. Casa dos Colchões vende conforto e garante qualidade para você. Tudo que você precisa com variedade. E aí, quer mudar de vida? Garanta já seus prêmios com a Shinerai. Compra tua moto, entra no site da promoção e participe agora mesmo. São milhões em prêmios e sua chance pode estar aqui, agora. Promoção Shinerai, entrega tudo com o Natanzinho. Bora! Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. Além do rio azul, as ruas são de ouro. Estamos voltando com o programa Palavra da Verdade. Já estamos chegando no final do nosso programa. Foi tão ligeiro hoje, não foi? Passou tão rápido. Eu queria perguntar a Roberto, qual das vertentes você fica? Com a da reencarnação, com a do sono ou com a ressurreição? Eu fico com a palavra de Deus, que é a ressurreição dos mortos. Os que morreram com Cristo ressuscitarão, e os que não morreram com Cristo vai ficar na sepultura. Depois, na segunda ressurreição, ele vai ser julgado e consequentemente condenado, porque quando você morre já segue-se o juízo. Isso é que é a palavra de Deus. Muito rápido, né? Partiu se seguir o juízo. Você que acha que é brincadeira ou que não tem importância nenhuma, procura, tenta. Mais uma vez eu te peço, que nosso programa é para esclarecer, para orientar. Deixa o pecado, deixa a idolatria, deixa aquilo que possa estar te afastando do Senhor, porque você não sabe o dia e nem a hora do teu momento. É o nosso desejo, o desejo da direção do programa, em nome de Jesus. Amém, pastor? A sua opinião também, qual é a vertente que o senhor vai caminhar ou que o senhor recomenda para os nossos ouvintes? A minha fé, Galvão e ouvintes, se fundamenta na palavra de Deus, né? Essa palavra que é o pão que vem do céu, alimenta a nossa fome espiritual, sacia a nossa sede espiritual e veio de encontro às minhas mais profundas necessidades. Em última análise, o ser humano, ele busca realização, ele busca satisfação, ele busca preencher o vazio existencial que ele tem. Porque nesse plano aqui, o Deus que te criou, sem você querer, ele só vai entrar na sua vida se você permitir. Lá em Apocalipse diz: eis que tua porta e bato. Se você abrir a sua porta, entraria na sua casa, cearei com você comigo. Ele quer promover comunhão com você. Mas se você não abrir a sua porta, ele também não vai invadir a sua privacidade. E aqui foi dito ainda há pouco, né? Galvão colocou, ele aqui pediu para colocar justamente o estudo com o reverendo Nicodemos, esclarecendo de maneira muito assim, objetiva, o ponto de vista bíblico. Nós cremos que Jesus, ele
venceu a morte na cruz do Calvário, ele derramou seu sangue inocente, nos reconciliou com Deus, pagou o preço exigido, porque lá em Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, mas ele nos assegura a vida eterna. Ele ressuscitou dos mortos, recebeu um novo corpo e nos proporciona também essa convicção, essa certeza. E é nisso que eu me confio, é nisso que eu espero e é isso que eu prego para a glória de Deus. A morte também não é uma coisa muito boa, né? Que o próprio Jesus na cruz disse: Pai, se é possível, passa de mim esse caso. Contudo, seja feita a sua vontade. Já até tem uma expressão que ele usou: tetelestai, tudo está consumado. Então, que os nossos ouvintes possam fazer essa decisão ainda essa noite, porque amanhã pode ser muito tarde. Amém. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu quero mandar um abraço especial para nossos ouvintes, né? Lá no Alto Sebastião, a enfermeira Ana Paula Lopes está ouvindo o programa. Lá em Condado, Conceição está ouvindo também o programa. E várias pessoas, irmã Alexandrina aqui, Alexandrina Coelho, Gamileira, irmã Luci, Genival no Alto, são da igreja do Bairro João Ernesto, eles estão do Bairro João Ernesto, são da igreja Batista de Gamileira, né? A família Vieira, né? Silvio Vieira, Elias Vieira, o pastor Isaac, são da igreja do Bairro João Ernesto ali. Bernardo Freire, Dona Eva, na rua Coronel Manuel de Aquino. Tem alguém aí, pastor, para mandar? Giamácio e Cristina, e todos que fazem a Igreja Batista Ágape. Pastor Clodoaldo, meu irmão, com a Igreja Batista Memorial aqui também na cidade, no Sinhazinha. O pastor Zé Maria, em Araucária, lá no estado do Paraná, em Curitiba, Paraná. No Paraná, né? Próximo a Curitiba, é uma cidade satélite ali de Curitiba. Ele está se restabelecendo da doença, ele estava internado, inclusive, né? Com pneumonia, mas já voltou. Tive notícia que ele está bem, já está se recuperando bem. Tem um casal também no estado do Paraná, Sandro Roberto e a irmã e a sua esposa também lá, né? Lá no estado do Paraná, em Curitiba, né? Roberto. Ok, eu quero também mandar um abraço todo especial para o nosso ex-prefeito de Santa Cruz do Capibaribe e futuro deputado estadual, o Fábio Aragão e família. Que Deus te abençoe poderosamente. O pastor Antônio, também de Santa Cruz, e sua esposa. O pastor Edmilson e sua esposa. Que Deus te abençoe grandemente. E o presbítero Xavier, de Santa Cruz de Capibaribe. Raimundo, lá de João Pessoa. E todos os meus ouvintes, Deus abençoe. Olha, a família Santiago, Jeová Santiago, Antônio Santiago, Deta, lá de Machado, né? Todos vindo o programa da verdade, a palavra da verdade. Deus abençoe a todos vocês. Tem aí, Lia Oliveira também, aqui do lado, né? Tem lado, nos contemplado aí com a sua audiência. Que Deus continue abençoando a vida de Lia. Feira Nova, pastor Flávio Conto, pastor Marco Antônio, com a sua congregação. Pastor Nilson, tem até um convite ali para o Som da Terra. Nosso abraço fraternal. Vamos mandar um abraço também todo especial para o pastor Nilson, lá de Feira Nova, e o pastor David, que pregou ontem na Igreja Batista Missionária, 49 anos de vitória. Um abraço para o senhor também, pastor Moisés. Que Deus te abençoe grandemente. Foi linda a festa, está sendo linda a festa e hoje promete mais. Carpina também, a irmã de Leusa, Zay, seu esposo Cláudio, também está na escuta do programa. Lagoa do Carro, a diaconisa Ana Maria, Fernando da Água, todos escutando o programa, e um abraço. Antônio do Gás, tu falou? Antônio do Gás, falei. Ele aqui em Júnior, né? Tá também na escuta ali, ele aqui tá mandando um abraço. Seu filho também, Caio, sua esposa, né, que está convalescendo em casa. Que Deus abençoe essa família maravilhosa. Vamos orar, encerrando mais uma edição do programa Palavra da Verdade. Deus abençoe a todos vocês, tenham uma semana abençoadíssima e que aceite Jesus, seja muito feliz. Procure uma igreja não mais perto de sua casa, mas uma igreja onde Cristo Fala também da programação da igreja aqui em frente, né? A igreja Batista aqui da Rua da Alegria. Temos daqui às 19 horas um culto de louvor e adoração. Estão todos convidados a participarem do também culto na congregação Ágape, né? Lá no Alto São Sebastião, na residência da irmã Raquel. Vamos orar. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus eterno, Deus bendito, nós queremos, Pai, te agradecer por esses momentos especiais na tua presença,
nos quais nós pudemos, ó Deus, sentir-nos iluminados pelo Teu Santo Espírito e assim, ó Deus, motivados a compartilhar com aqueles que nos ouvem a Tua Palavra Santa. Ó Deus, essa palavra foi nesta noite exposta, que ela possa, amado Deus, penetrar os corações e trazer, amado Deus, certeza, trazer clareza, trazer, ó Deus, a Tua verdade revelada a cada vida que ainda não Te conhece como único e verdadeiro Deus, proporcionando assim, ó Deus, a compreensão de que o Teu Filho Jesus, ele foi entregue na cruz do Calvário para nos reconciliar contigo. E todo aquele que toma posse dessa verdade haverá, ó Deus, de ser salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Continua abençoando nossas vidas, a cada um de nós que fazemos esse programa, principalmente a direção com o Elierquim, com o Galvão, ó Deus, que eles continuem com esse mesmo vigor, com essa mesma disposição de Te servir. E a nós, ó Deus, continua usando para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Você ouviu na Cultural FM o programa Palavra da Verdade. Direção Elierquim e Roberto Galvão. Essa é mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. Vai dar tudo.